presença constante nas Assembleias do Renovamento Carismático Católico, a fazer as traduções, as interpretações entre os oradores e as audiências. Gostava que nos falasse sobre essa sua experiência e se tem alguma história engraçada com algum deles, qual deles é que a tocou mais? Bom, é verdade, tenho estado em muitas Assembleias do Renovamento e que têm pedido para fazer a interpretação ou a tradução dos oradores que vieram. E eu tomo aquilo como um serviço feito à Assembleia, tal e qual como outras pessoas fazem outros, a orientar a música, estar no canto, estar no serviço de ordem, estar no acolhimento no secretariado. Para mim é um serviço entre outros e todos fazem falta para uma boa Assembleia. Realmente tive contacto com muitos oradores, eu não os vou agora elencar a todos, mas estou-me a lembrar, por exemplo, do padre Emiliano Tardif, que veio cá e que eu recordo como de facto um homem de Deus. E de facto este é o título de um livro que foi escrito por uma colaboradora dele, a Maria Santo Giovanni, realmente como um homem de Deus. Vieram outros, estou a pensar por exemplo na Patty Mansfield, uma jovem americana que esteve naquele primeiro fim de semana em que aquele grupo recebeu a efusão do Espírito Santo e de alguma forma foi assim um princípio do renovamento carismático entre os católicos e que também esteve cá em Portugal e que partilhou connosco a sua experiência, a experiência que ela viveu, e isso também me tocou. Estou a pensar, por exemplo, no padre Raniero Cantalamessa, o pregador da Casa Pontifícia, que também foi convidado e que veio, já cá veio mais do que uma vez, e que nessa Assembleia que veio tinham-lhe pedido para antes da Assembleia ter um encontro e fazer um ensinamento aos líderes do renovamento, e ele fez. E tinham pedido que fizesse em espanhol, que era mais acessível para todos, e ele fez. Mas no final da reunião ele vira-se para mim e diz: não, para esta Assembleia agora eu tenho que falar italiano, para estes milhares de pessoas agora não falar em espanhol, não consigo exprimir-me como quero. Eu queria falar em italiano. Traduzes? E eu disse: nunca experimentei, nunca estudei italiano, não sei, mas é uma questão de ver. Muito bem, então vamos experimentar. E qualquer palavra que não percebas em italiano, eu digo-te em inglês. Padre, vamos experimentar. E assim foi. Experimentarmos e correu bem. Correu bem e eu acho que mais uma vez que Deus abençoou este trabalho. Porque a preparação que eu faço para estas traduções das Assembleias não é nenhuma do ponto de vista técnico. Eu peço simplesmente ao Senhor: vem e dá-me este carisma, dá-me o carisma de tradução para servir o teu povo, para servir aqui os irmãos todos. Tivemos muitas outras pessoas, estou a pensar, por exemplo, no Jean-Luc Munz, belga, casado, pai de 7 filhos, que é neste momento o coordenador de CARIS, que é a instância de comunhão do renovamento carismático, a instância de comunhão a nível internacional, que começou o ano passado no Pentecostes, enfim, com a bênção do Papa Francisco, e que procura ser de facto um elemento de comunhão entre todas as instâncias do renovamento carismático nos vários países do mundo. No fundo, mais do que traduzir, é também passar o espírito da mensagem, o coração da mensagem. Sim, exatamente. A tradução não é meramente uma coisa técnica de traduzir um discurso, traduzir as palavras, mas é também o passar do espírito com que aquelas palavras são ditas e transmitidas. E eu acho que isso também é ajuda de Deus. É aquela unidade que ali há, no fundo, entre o orador e a audiência. Exatamente. E acho que agora, através destes meios exatamente. É aquela digitais, unidade. nós vamos conseguir também passar esse mesmo espírito e ter a mesma força que é verdade que com as limitações que por vezes temos e de não poder ter reuniões presenciais, a possibilidade de termos estes meios técnicos é muito boa. E através destes meios técnicos também é possível passar uma mensagem. Eu tenho a experiência, várias pessoas me disseram, agora durante estes tempos de confinamento, inclusive que as igrejas estavam fechadas, que não havia celebrações presenciais, que o facto
de poderem receber através da internet, do YouTube, da televisão, por exemplo, participarem ou estarem presentes numa celebração eucarística ou de ouvirem um ensinamento, tinha sido para elas, neste tempo de confinamento, mais sozinhas, um dom de Deus, uma graça de Deus. Por isso, eu acredito que, quando não for possível de outra maneira, a utilização destes meios técnicos, e graças a Deus que os temos, porque aqui há uns anos atrás não existiam, graças a Deus que os temos, podem ser também um caminho de uma vivência espiritual muito rica. Muito bem, muito obrigada. Muito Esperamos poder contar consigo em carne e osso. Esperemos, confiemos que sim, confiemos.